meus irmãos, paz e bem. Hoje, sexta-feira, da 19ª semana do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos do 3 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros, ainda, se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós percebemos mais uma vez os fariseus que querem tentar a Jesus e trazem um questionamento acerca de despedir a mulher, quer dizer, do homem se separar da sua esposa. E aí Jesus disse: olha, vocês nunca lestes o que nosso Pai, Deus Criador, disse desde o início? Que o homem e a mulher deixarão pai e mãe, se unirão em casamento e se tornarão uma só carne. Uma só carne. E aí, nós percebemos que tudo que Deus uniu, o homem não deve separar. Quer dizer, meus irmãos, nós, quando vamos ao encontro de Deus e pedimos a bênção dele para a graça do sacramento do matrimônio, nós temos que ter certeza absoluta do que queremos. O sacramento, meus irmãos, não é brincadeira. O sacramento não é algo somente momentâneo, que a gente pode desfazer em qualquer instante e refazê-lo adiante. Não. O sacramento, meus irmãos, é a graça de Deus. É o sinal visível, eficaz da presença de Deus no meio de nós. Deus que se manifesta no amor do homem e da mulher. E Deus que faz com que duas pessoas distintas, diferentes, se tornem uma só. E vivam a plenitude do amor. Por isso, meus irmãos, por isso que nós temos que entender isso. Nós não podemos aí estar buscando argumentos para brincar com a nossa fé, para brincar com aquilo que é graça de Deus. Ora, Moisés disse para aquele povo de coração duro que poderia se dar a certidão de divórcio, mas não é o que Deus pede, não é o que Deus nos ordenou, não é a vivência da sua graça. Cada um de nós, ao dar um passo para o matrimônio,
para receber o sacramento, temos que ter certeza do que queremos. Temos que ter certeza de que seremos outras pessoas, porque agora duas se unem em um só coração, em uma só carne, em um só objetivo. Rezemos hoje, meus irmãos. Rezemos hoje para que possamos viver a graça dos sacramentos. Que possamos, nós que somos casados, a cada dia viver o diálogo, o compromisso, a fidelidade e o amor, assim como a palavra santa, a palavra de Deus, nos orienta e nos pede. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça a cada dia nesta vocação familiar na qual Ele nos deu. Que Deus nos abençoe.